Entra no ar o programa A Voz do Pastor. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Acompanhe agora a exortação e os ensinamentos do bispo da Diocese de Bragança, Dom Raimundo Posidônio. Queridos irmãos e irmãs, nossa saudação a todos aqueles que acompanham o nosso programa A Voz do Pastor, sobretudo aqueles que acompanham através da nossa fundação de rádio e também aqueles que assistem nosso programa, escutam através de diversas emissoras que estão espalhadas em nossa diocese, aqueles que também nos veem pelas redes sociais. Para nós é uma alegria nos encontrar cada domingo para podermos assim refletir a palavra de Deus, aquela palavra que é lida e refletida nas nossas celebrações. E neste final de semana, neste domingo, celebraremos o 12º domingo do tempo comum. E a grande mensagem que nos vem desta liturgia, da nossa Páscoa semanal, é exatamente essa. Jesus vem ao nosso meio para expressar que Deus está sempre perto de nós, que Deus não nos abandona, nem ignora os filhos e filhas que criou. Ele sempre os ampara com amor filial, vigilante, criador, e vem nos dizer, não tenham medo. Ele está ali, aqui no meio de nós, para acalmar as tempestades da nossa vida. Por isso, neste domingo, a Santa Mãe Igreja encoraja seus filhos e filhas a confiar que Cristo está conosco em meio a todas as procelas e tempestades da vida. Essa presença amorosa e cuidadosa de Deus nos momentos difíceis deve ser para nós motivo de celebração e agradecimento em nossas missas dominicais. Enchamo-nos, digamos assim, desta confiança, uma confiança alegre, esperançosa, de que verdadeiramente nós temos essa garantia de que Deus está no nosso meio e do nosso lado. A primeira leitura deste 12º domingo do tempo comum é tirada do livro de Jó, capítulo 38, versículos de 1 a 8, 11. O Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei meus limites e coloquei portas e trancas, e disse, até aqui chegarás e não além, aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Então, irmãos e irmãs, nessa primeira leitura, como vocês viram, praticamente é uma pergunta. Ela é toda uma pergunta interessante, né? E nesta leitura, eu diria assim, neste livro, um clássico da literatura universal, não só pela sua extraordinária beleza literária, mas também pelas questões que aborda e tocam o âmago da existência humana. Então, através desse livro, eu diria assim, nós somos convidados a mergulhar no mistério da vida do ser humano e na relação dele com Deus. Diante das dificuldades da vida, às vezes a gente pode tomar uma posição longe de Deus ou confiar plenamente em Deus. A história de Jó, portanto, ela serve de pretexto para refletir sobre alguns dos grandes desafios que se colocam aos seres humanos de todos os tempos, de todas as épocas, sobretudo em relação à questão do sofrimento das pessoas inocentes e da situação do homem diante de Deus e a atitude de Deus face à nossa realidade humana. Assim, rapidamente, eu sintetizando esse livro, para a gente poder entender o texto de hoje, a gente lê na história de Jó a história de um homem bom e justo, que foi repentinamente atingido por um vendaval de desgraças que lhe rouba a riqueza, a família e a própria saúde. A imagem mais, diria, dantesca que nós temos desta figura, isso inclusive está no corpo central, né, do livro, exatamente ele é colocado em cima de um monturo de lixo. E ali
Jó interroga-se acerca da origem do sofrimento que o atingiu e o papel de Deus nesse seu drama pessoal. Alguns amigos, como a gente sabe, procuram responder às questões e apresentam, digamos, as explicações dadas pela teologia oficial, ou seja, o sofrimento é sempre o resultado do pecado do homem. É como se fosse digamos assim, um castigo. Jó está sofrendo porque pecou. Então, Jó, diante de todas essas adversidades e além daqueles amigos que vão ali tripudiar sobre a sua vida, ele recusa conclusões tão simplistas e demonstra a falência de uma doutrina oficial para explicar o seu drama pessoal. Com um sentido crítico assim muito apurado, podemos dizer, ele vai desmontando, né, todos esses fundamentos de uma fé, sobretudo a fé ligada ao seu povo, o povo de Israel, e recusando essa imagem de um Deus que faz conta na ponta do dedo, na ponta do lápis, na máquina de calcular. Errou, paga. Errou, castigo. Ele recusa isso. Ele verdadeiramente se recusa a ver um Deus que registra no livro as ações más para depois pagar em conformidade com a sua justiça. Ele mostra e prova isso com a sua vida, que Deus não é assim. No seu discurso ou nas suas colocações, onde aparece muitas das vezes as queixas, o inconformismo, um pouco de revolta, por que não dizer, ele mantém a esperança, mantém a fé e a confiança em Deus. Quando finalmente nós sabemos essa história, lá no fim, né, Jó, digamos assim, acaba com todo aquele sofrimento, Deus acaba com aquele sofrimento de Jó, então ele termina por reconhecer o seu lugar, reconhecendo a transcendência de Deus e a incompreensibilidade dos seus projetos, e se entrega nas mãos de Deus com humildade e confiança. Então a gente diria que nesse texto que nos é colocado como reflexão, Deus coloca a Jó uma série de questões sobre a terra, o mar, os grandes mistérios da natureza e da vida. A finalidade, na verdade, não é obter resposta de Jó, mas levá-lo a perceber os seus limites, a sua ignorância, a sua incapacidade para entender o mistério insondável de Deus e os projetos que Deus tem para o mundo e para as pessoas. O texto de hoje, nessa pergunta, é exatamente para, digamos assim, questionar Jó diante daquela situação que ele vive e para incutir nele os limites da condição humana e a inefabilidade de Deus, que está sempre do lado, digamos assim, dessa realidade. E eu diria assim, a todos nós, né, que convivemos diariamente com realidades que são para nós fonte de inquietação, né? Tanta coisa acontece no mundo de hoje, a violência que nos mergulha num caos tremendo e cria ansiedades, medos, as doenças, as novas e velhas, as catástrofes naturais, né, que nos obrigam a tomar consciência das nossas fragilidades e impotência diante das forças da natureza, além das injustiças, enfim. Tudo isso que nos leva muitas das vezes a questionar, né, a própria existência de Deus. Onde está Deus? A gente sempre pergunta em horas dramáticas como essa. Então, na verdade, nós somos chamados a mergulhar neste mistério insondável desse Deus onipotente, por vezes desconcertante, compreensível, e entregarmos-nos nas suas mãos, mais uma vez eu repito, com humildade e confiança. Diante dos desafios que a vida nos traz e que a vida nos apresenta, nós verdadeiramente somos chamados a mergulhar nesse mistério insondável e descobrir que há caminhos que Deus nos aponta e que mostram a mudança das coisas, que as coisas podem acontecer também pela nossa participação, embora às vezes sofrida, dolorosa, mas uma participação efetiva que muda, que transforma as situações de nossas vidas, para às vezes as quais nós não encontramos nem respostas e nem sentido. Que Jó, que é normalmente considerado como
um homem paciente, um modelo de paciência, que ele nos ensine, de fato, a sermos aqueles homens e mulheres que se colocam diante de Deus com perseverança, com constância, para que possamos superar todas as adversidades da vida. Certamente, o livro de Jó, embora pareça um elogio à paciência, não é bem isso não, né? Ele mostra, Jó é um impaciente por excelência, eu diria até um rebelde, mas mesmo que seja rebelde, ele nunca perde a sua ligação com a fé. Que Jó nos ajude, nos ensine verdadeiramente a viver a nossa fé nesses tempos tão sombrios. Estamos apresentando A Voz do Pastor. Apresentação Dom Raimundo Posidônio. A segunda leitura da Voz do Pastor deste 12º domingo do tempo comum é tirada da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 17. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreremos. Todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. A reflexão que fazemos deste trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, né, segunda carta aos Coríntios, nos ajuda primeiro a entender, digamos assim, o contexto, né, para poder entender a carta, né, também. Mas lembrando que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele tinha feito uma crítica a alguns membros da comunidade dos Coríntios por viverem de forma pouco condizente com os valores cristãos. Foi uma carta muito, digamos assim, muito dura, com críticas às vezes muito pesadas e pedindo a mudança, a conversão da vida, né, daquelas pessoas. Ora, a gente sabe que a comunidade ela não se contentou, né, com aquilo, houve uma espécie de crítica ao escrito de Paulo, né, às vezes algumas críticas extremadas, uma reação extremada de algumas pessoas que organizaram uma campanha no sentido de desacreditar o apóstolo. Então, essa campanha, ela, digamos assim, motivou, né, os chamados missionários itinerantes que vinham de outros lugares ali para Corinto, exatamente para minimizar o trabalho apostólico de Paulo. Uma das coisas, inclusive, que eles alegavam é que Paulo era uma espécie de apóstolo inferior aos outros apóstolos, por não ter convivido com Jesus. Então, Paulo soube disso, né, e então escreveu essa carta. Na verdade, ele teve ali um confronto muito violento contra os seus detratores, né? Depois ele viajou, passou por vários lugares, e então ele escreve esse trecho, essa carta, e esse trecho que nós vimos, ele mostra que essas pessoas entenderam de um modo equivocado a pessoa de Jesus Cristo, e entendendo-o de um modo muito humano. Não entenderam o significado da sua morte, da doação da sua vida até a morte da cruz, como expressão, né, do seu amor até as últimas consequências. E Paulo vai mostrar que ele, de uma certa forma, fundamenta o seu apostolado não em alguém que o delegou ou de uma delegação de outrem. Na verdade, ele próprio compreende a sua vida a partir do encontro com o ressuscitado no caminho de Damasco. Este encontro que transformou a sua vida, é como se fosse realmente uma nova criatura, né? Então, Paulo, reconfortado, digamos assim, até mesmo com as críticas, ele faz uma espécie de apologia, né? Uma defesa do seu apostolado,
apresentando esses princípios que sempre nortearam a sua vida, o seu ministério apostólico, né, e apelando para a conversão daquelas pessoas. Então, o que realmente move Paulo, né? Podemos mover o Paulo, qual é a razão, o fundamento do seu ministério, porque Paulo, né, que não conheceu Jesus histórico, como os 12, insiste em anunciá-lo e justificar o seu apostolado e dizer que ele é um apóstolo verdadeiro. E ele vai então, de novo, mais uma vez, né, colocar o fundamento da sua pregação e da doutrina pregada por ele, e a doutrina de toda a igreja, poderíamos dizer assim. E uma delas é essa: Cristo morreu por todos, fazendo da sua vida um dom de amor. E ele vai mostrar isso, né? Quem olha para a cruz não pode deixar de sentir-se interpelado pelo exemplo de amor que Cristo deixou. E contemplando o exemplo de Jesus, todos nós, como ele diz, aprende a não viver fechado em si mesmo, de uma forma egocêntrica, mas a viver com o coração aberto para Deus e para os irmãos. E aqui Paulo coloca, eu diria lá na finalização, né, dessa bela carta, desse belo trecho, que esta é a boa nova que o absorveu a Paulo completamente, e ele sente que deve testemunhar a todos os seus irmãos. Então, nesse sentido, a carta de Paulo, ele mostra que quer anunciar por mandato de Cristo que a adesão a Cristo faz desaparecer o homem velho do egoísmo e do pecado e faz surgir uma nova criatura. O cristão que aderiu a Cristo é uma nova criatura, pois é membro de uma nova humanidade que nasce da morte e da ressurreição do Senhor. E, nesse sentido, todo aquele que nele crê, identificado com Cristo, torna-se um homem novo, um homem que vive por amor e que caminha ao encontro da vida plena e verdadeira da salvação definitiva. Portanto, irmãos, eu diria assim que Paulo, né, nos convida de novo a olhar para a cruz e ver ali colocado na cruz a expressão do amor extremo que Jesus demonstrou pelos seus. E nesse sentido, ele diz aqui, diante dessa cruz, ninguém pode ficar indiferente. E diante de qualquer realidade humana que se pareça com aquela do sofrimento de nosso Senhor, porque de fato ali está, naquela figura pendurada na cruz, símbolo do despojamento total, que por amor questiona a nossa apatia diante de tantos outros sofrimentos de outras pessoas que sofrem também por diversas deficiências da sua vida e do mundo em que vivemos, digamos assim, essa proximidade com nosso Senhor. Eu diria que a carta de Paulo, esse trecho da carta de São Paulo, tem como objetivo fazer aparecer o homem novo e a nova humanidade. Fazer aparecer o homem novo e a nova humanidade que nasce desta paixão de Deus pelo ser humano. Alguém já dizia que Deus é louco de amor por nós, pelo ser humano. E isso foi experimentado, foi plenamente concebido com a morte de nosso Senhor. Por isso, Paulo, depois de ter encontrado e aderido a Jesus, a sua proposta é fazer com que todos possam ter essa experiência também. A experiência de Paulo, a mesma experiência que ele teve, que é de que cada um daquele que crê tornasse um grande arauto das propostas de Deus, um grande anunciador das propostas de Deus, e anunciar aos seus irmãos com gestos concretos essa oferta de vida nova e verdadeira que Deus nos faz. Estamos apresentando A Voz do Pastor. Apresentação Dom Raimundo Posidônio. Passemos agora à leitura do Evangelho deste domingo, que é um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem."
Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Irmãos e irmãs, essa leitura tirada do Evangelho de São Marcos, esse evangelho que nós estamos lendo neste período agora do ano B, nos mostra, podemos dizer assim, uma espécie de realidade da vida dos discípulos, contemporânea, aquilo, né, que eles viviam com Jesus, aqui e acolá. Eles sempre passaram por algumas dificuldades, mas este trecho, podemos dizer assim, é uma espécie de parábola, uma grande parábola sobre a vida dos cristãos e da igreja, da missão da igreja. Este episódio que narra uma espécie de travessia, né? Uma travessia do Mar da Galileia. A gente sabe que aqui tudo tem um grande significado, né? Um grande sinal de coisas que a gente vive, que Jesus viveu e que os apóstolos viveram, que a igreja vive. Na verdade, essa realidade, né, da vida dos discípulos está retratada ali como a vida da igreja. A igreja como aquela barca, né, que vai ali com Jesus, que aparentemente dorme, mas ela passa pelas procelas, digamos assim, da vida, né? É bom lembrar que para a Sagrada Escritura, o mar significa uma espécie de realidade assustadora, indomável, orgulhosa, desordenada, onde residiam os poderes caóticos que o ser humano não conseguia controlar e onde estavam os poderes maléficos que queriam destruir os homens. Então vejam só, né, como é interessante, portanto, essa analogia, né, a palavra mar na Bíblia, ela significa isto, né, uma realidade de tempestades que pode levar as pessoas ao fundo, como acontecia, né, naqueles mares, no Mediterrâneo, às vezes nos nossos mares aqui. Mas isso, essa violência do mar, ela tem essa explicação, né? Ela tem essa explicação, tem um propósito, digamos assim, né? E para ajudar exatamente a ensinar alguma coisa àqueles discípulos. Eu diria, esse trecho do Evangelho de Marcos é uma grande catequese sobre a vida e a missão da igreja e a sua confiança plena na presença e na pessoa de Jesus, que está ali para nos ajudar a superar essas dificuldades. É uma grande catequese, portanto, né, o texto que nós acabamos de ver. Então, esse texto aqui, na verdade, ele tem uma carga simbólica, né, uma carga simbólica, que está ali representado no mar, a barca, a tempestade, a noite, o sono de Jesus. Né, e isso é, mais uma vez eu repito, é um retrato falado, né, bem assim, com uma pintura realmente muito dantesca da realidade da vida da igreja, né, das dificuldades pelas quais a igreja passou e passa ao longo da sua existência. Então, nesta noite, desta travessia, né, diante das hostilidades, da incompreensão, de sombras, cenário de nossas viagens, de nossas peregrinações, eu diria assim que a igreja é convidada a olhar para Jesus. O barco que se dirige para a outra margem, aqui tem a presença do Senhor, que aparentemente dorme, que, né, uma espécie assim quase que de ausência de Jesus, que
que nunca será realidade. Jesus nunca estará ausente da vida da sua igreja. Ele próprio garantiu aos discípulos que estaria sempre com eles até o fim dos tempos, né? Quem sabe talvez por este nosso ativismo frenético, que às vezes não dá nenhum espaço para nada, a gente deixa de reparar que Jesus vai ali, né, no lugar de comando do barco. Ele está na polpa, né, dormindo sobre um travesseiro, e diante das intempéries da vida, ele quase que não se move, não se mexe. Por quê? Porque às vezes nós não percebemos. Nós achamos que damos conta de tudo aquilo que é desafio que nós temos que enfrentar. Mas chega um momento que a gente tem que gritar, né? A gente tem que recorrer, na verdade. Jesus responde a esse grito, a esse apelo, acalma a fúria do vento e do mar com a sua palavra imperiosa, dominadora, e lembrando que na teologia judaica só Deus era capaz de dominar o mar e as forças hostis que ali, né, se revelavam durante alguns momentos. Então Jesus aparece assim, como Deus que acompanha o difícil caminhar dos discípulos de sua igreja pelo mundo e que cuida deles no meio das dificuldades e dessas hostilidades que nós enfrentamos. Em primeiro lugar, isso, né? Temos que ter essa consciência que no meio do barco Ele está lá. No meio do caminho, Ele está presente, nos acompanhando. Ele toma parte da nossa caminhada. Depois de acalmar o mar e o vento, Jesus se dirige aos discípulos e os repreende pela falta de fé. Por que vocês estão assustados? Vocês não têm fé? Então, aqui é uma demonstração, na verdade, né? Poderíamos dizer, daquilo que é a realidade da nossa vida. Então, dono de si, da autossuficiência ou da engenhosidade que nós, às vezes, arrogamos de ter para tudo, superamos todas as dificuldades, não temos problema nenhum, às vezes aqui acolá, nos é passada a perna para dizer ali no fundo, a ameaça de afundar, a gente vai lembrar, na verdade, dessa realidade tão amorosa de Deus, que nunca está ausente, nunca está alheado da vida de sua comunidade. A gente pode esquecer, mas a comunidade tem que estar consciente de que Jesus está sempre presente. E nada e ninguém poderá impedir de concretizar no mundo a missão que lhe foi confiada, e a igreja segue esses passos. Eu diria, talvez, hoje em dia, né, a gente escuta muito essas coisas, a igreja está vivendo um mar, né, de procelas, a igreja está afundando, né, esses pessimistas da vida, da história, que se arrogam às vezes no direito de querer ser os grandes defensores e salvadores da igreja e às vezes colocam e levantam muito mais problemas do que solução. Então, essa imagem que nós temos diante dos olhos e que é profetizada pelos profetas de mau agouro, que existem em todo canto, até no nosso meio, eles são calados, exatamente calados, porque nós estamos no meio dessas procelas, temos consciência de que nessa peregrinação, nessa travessia, Ele vai na polpa do nosso barco, no comando. Com Ele viajamos tranquilos, ainda que o barco não pare de balançar nas ondas da vida. Meus irmãos, há 20 séculos, há 21 séculos, mais precisamente, que a comunidade de Jesus viaja pela história. Ao longo desta atribulada viagem, tem se confrontado permanentemente com impérios hostis, com projetos contrários, com ideologias desafiantes, com a incompreensão do mundo e, sobretudo, aqueles que, às vezes, de dentro do barco, são capazes de abrir mais buraco para o barco afundar mais depressa. Nós nos encontramos diante dessas pessoas ou nos colocamos diante dessas pessoas com essa resposta que o Senhor nos dá, de que é Ele que supera e nos ajuda a superar todos os temores e medos nesta caminhada de fé. E por isso, meus irmãos, minhas irmãs, neste domingo nós somos convidados a fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança de que nós chegaremos a outra margem, porque assim é a vontade do Senhor para a sua igreja, assim Ele a conduz,
através dos seus pastores, do Papa Francisco, dos nossos bispos, que com a sua sabedoria e com o seu compromisso, eles são capazes de verdadeiramente nos dar esta certeza de que a palavra do Senhor está com eles. A palavra firme é essa, calma-te, que significa exorcizar todas essas realidades tão violentas, que nos violentam, que nos, às vezes, metem medo, mas nós não estamos sozinhos nessa jornada. Peçamos ao Senhor que, na sua infinita bondade, possa caminhar sempre, estar sempre conosco na realidade da nossa vida, no nosso trabalho e na nossa missão. Estamos apresentando A Voz do Pastor. Apresentação Dom Raimundo Possidônio. Irmãos e irmãs, gostaria de aproveitar essa oportunidade para conversarmos sobre algumas agendas, alguns compromissos nossos. Eu quero lembrar que nesta semana, que encerra de 16 a 23 deste mês, no Brasil nós realizamos a 39ª Semana do Migrante. E o tema dessa semana é exatamente migração e casa comum, e o lema: amplia o espaço da tua tenda, segundo Isaías 54, 2. Eu lembro que o Dia do Migrante da Igreja Católica foi determinado pelo Papa São Paulo VI em 1969, com essa orientação para que cada conferência episcopal escolhesse a data a ser celebrada. Aqui no Brasil, por determinação da CNBB, também em 1979, ficou decidido que o Dia do Migrante seria celebrado no dia 25 de junho, se cair no domingo, ou caso contrário, no domingo imediatamente anterior, como é o caso que nós estaremos celebrando agora, neste final de semana. Aqui no Brasil, em 1981, aconteceu pela primeira vez o Dia do Migrante, com esse lema: porque somos obrigados a sair de nossa terra. E assim, ao longo desse período, foram realizadas diversas semanas, né, para nos ajudar a compreender e a participar desse drama, né, tão significativo da vida de tantas pessoas que são forçadas, não porque querem, a buscar uma vida digna e em qualquer realidade da vida. Por isso tem que se locomover, sair dos seus lugares de origem, de raiz, para procurar um outro caminho. Então, a Semana do Migrante nos convida a alargar o nosso coração para uma acolhida afetiva e efetiva como família de Deus, que busca e promove a amizade social, como nos pregou a campanha da fraternidade deste ano, para romper as barreiras que impedem a solidariedade, a promoção e a integração de todos os irmãos e irmãs que buscam um novo ou uma nova pátria. Podemos dizer que é um direito que assiste as pessoas procurarem uma condição melhor de vida, né? Quando a gente olha a história do Brasil, por exemplo, né? Eu diria, quem é que não é migrante? Quem não saiu de sua terra para vir para outro lugar? Ainda hoje é assim, né? Nós aqui na Amazônia temos tantas expressões de migrações ao longo da história, né? Desde o período colonial até aqui, pessoas que estão sempre buscando, às vezes aqui em nosso território, uma melhoria de vida. Então a proposta da igreja é exatamente essa, né? Que esses locais para onde as pessoas se deslocam sejam locais de acolhimento e que possam verdadeiramente ter a tenda alargada, não só da realidade geográfica ou de um espaço para viver, trabalhar com dignidade, mas, sobretudo, a largueza do coração, né, que nos faz verdadeiramente mais irmãos e mais próximos destes nossos irmãos. Por isso eu gostaria de concluir essa minha reflexão aqui rezando a oração da Semana do Migrante deste ano. Deus de todos os povos, que amas a todos com amor de pai e mãe, e os empobrecidos com infinita bondade e compaixão. Gratidão por ti, por tua presença benfazeja em nossas vidas, pois não somos nada sem ti. Renova nossas forças para seguir lutando em meio a tantas dores e dificuldades. Acolhe em teus braços as pessoas que nos deixaram,
vítimas das guerras, do ódio e da intolerância. Aumenta nossa capacidade de diálogo com quem pensa diferente de nós. Torna-nos mais humanos, repletos de respeito pela Mãe Terra. Desperta em nós a solidariedade e a capacidade de alargar nossas tendas para acolher e integrar, especialmente aos migrantes e refugiados, nossos irmãos e irmãs. E não nos deixe perder a alegria e a força para lutar por uma sociedade para todos. Amém. Alguns avisos e comunicados. Neste final de semana, nós estamos realizando em nossa diocese o sínodo conclusivo da Eucaristia e o sínodo sobre a unção dos enfermos. Estamos, nesse sentido, reunidos no EFAC, acolhendo pessoas que vêm de todas as paróquias e os párocos, padres também, todas as paróquias da diocese, para junto definirmos aquilo que serão as orientações para o nosso futuro diretório diocesano. Quero lembrar que neste final de semana estarei na cidade de Itinga para participar do Círio de Itinga. Itinga é uma das últimas paróquias, descendo já para o nordeste ali, né, da nossa diocese, ou quase sul praticamente, o sudeste, né, poderíamos dizer assim, já na fronteira do Maranhão. Queremos lembrar também que no dia 24 celebraremos a festa de São João Batista. Temos uma paróquia aqui dedicada a ele, onde eu irei celebrar também o aniversário da minha ordenação sacerdotal. E no dia 29 deste mês teremos a ordenação presbiteral do diácono Solano, que será realizada na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Paragominas. É mais um sacerdote que se consagra ao ministério da vida da nossa igreja, o ministério presbiteral, para nos ajudar nessa nossa grande tarefa de evangelizar o nosso povo da Diocese de Bragança. Rezemos para que esse nosso irmão seja bem acolhido pelo nosso presbitério, por todo o povo de Deus, nas tarefas que lhe cabem em nossa diocese. Eu me despeço pedindo a Deus e a Nossa Senhora do Rosário, nossa padroeira, que interceda por nós e nos acompanhe na nossa caminhada, no nosso dia a dia, do nosso trabalho, do nosso ministério. Desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. Os pastores num dia de sol.